Vamos ver o vídeo. O fim de Jojo, uma review sobre Story Ocean. Ocean, eu acho que é Ocean. Eu nunca assisti Jojo. Eu sei um pouquinho das coisas de Jojo. Sei que a Miley Cyrus tem uma música chamada Jolene. Jolene é a protagonista do Story Ocean, né? Olha só, quanta sabedoria. Ocean. Já fazem 4 meses que o anime terminou e eu ainda não falei Já faz bem mais de 4 meses que o anime terminou. nada sobre ele. Então já fica o alerta aqui porque esse vídeo tem spoiler sobre tudo do anime e do mangá também. Mano, essa parte de Jojo, ela marca o fim de uma era. Foram 17 anos de trabalho do Araki que foi encerrado aqui. E Story Ocean começou a ser publicado na Jump em 2000 e ele acompanha a Jolene Kuja, filha do Jotaro, que foi enviada injustamente pra prisão de segurança máxima de Green Dolphin. Mano, tipo assim, eu não vou resumir toda a história, eu espero que você que tá vendo esse vídeo tenha assistido o anime ou lido o mangá pelo menos. Tá avisado. A Jolene Kujo, ela tem traços de personalidade. Claro que eu li, que eu vi o anime. Bom, mas é aquilo, né? Em off, dificilmente eu vou assistir. E na live eu tenho medo de assistir Jojo, porque ele tem coisas com a Warner e eu posso tomar ban. Então é aquilo, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele vai me contar, entendeu? Agora as coisas, tá tudo certo. De todos os Jojos até aqui, ela é implacável e ameaçadora, ela amassa a galera na porrada, da mesma maneira que ela é carinhosa com algumas pessoas, e ela não se importa de se sacrificar pelos seus amigos. Ela usa o símbolo de uma borboleta com uma faca, dizendo que a liberdade dela foi interrompida. O Stone Free é um dos stands mais bonitos de Jojo, porque ele é um stand com óculos escuro, e ele tem a habilidade porradaria. Olha, bonito não sei, mas é descolado, né? Corda. Eu reclamei do Golden Experience na parte 5 e é disso que eu tô falando. O stand dela é simples. E agora eu quero ver como o Araki vai me surpreender usando esses poderes da maneira mais bizarra possível. O Stone Ocean, ela é a continuação direta dos acontecimentos da parte 3. E é como se a parte 4 e 5 fosse um spin-off de Jojo. Algumas coisas das partes anteriores aparecem aqui, eles explicam algumas coisas, mas elas funcionam bem melhor sozinhas. E eu não tô falando mal, tá? Eu adoro essas duas partes, tá? Na verdade, eu sou uma bitch de Jojo, eu gosto de tudo. Cara, pior que Jojo é assim, né? Quem gosta, tipo, gosta muito, né? Cara, pior que quando eu penso na Jolene, eu lembro da Akemi fazendo cosplay de Jolene. Jolene do Jojo. E ela combinou muito, tá? Com o cosplay de Jolene. Porque ela malha bastante, tá ligado? Ela é bem forte. Eu queria falar alguma outra coisa de Jojo, mas eu esqueci. Ah, é. Quem gosta de Jojo gosta muito. E geralmente quem não gosta é porque vê esses designs extravagantes e fala assim, oxi, que isso? Mas meio que eu já perdi o preconceito com Jojo, sabe? Pelas bizarrices, tá ligado? Mas é foda pra assistir, sabe? A Baki é muito estranho. Os caras é forte demais, num nível assim, insano. Elas têm muitas coisas em comum. Primeiro, toda a motivação do Jotaro de atravessar o mundo andando pra matar um vampiro é pra salvar a vida da Holly. E também tem o efeito bomba relógio porque ele só tem 30 dias pra salvar a vida dela. Em Stone Ocean, toda a motivação da Jolene em recuperar os discos é pra salvar a vida do Jotaro. E também tem esse efeito bomba relógio porque ela não sabe quanto tempo o pai dela vai continuar vivo sem os discos. Outra coisa parecida é a escala de Stone Ocean. As 3 primeiras partes têm vilões que realmente ameaçam a humanidade de alguma maneira. Só que eu pensei que depois de Stardust Crusader, o Araki ia parar com esse tipo de coisa. Na parte 4 é um serial killer e na parte 5 é um cara que quer esconder os seus rastros de sangue para que ninguém descubra sua identidade. E aí, Stone Ocean, o Araki volta com um vilão que realmente ameaça a humanidade. Porque aquele poder do seu subconsciente saber de tudo que vai acontecer, o nome disso é ansiedade. Olha. Mas ele tem um poder pica, né? Heaven, alguma coisa. Porque eu vi muitos raps de anime, né? E tinha uns raps de anime que falavam Heaven's Door. E era mó louco aquele rap de anime. Era muito foda, cara. O poder do seu subconsciente saber de tudo que vai acontecer, o nome disso é ansiedade. Olha, eu quase esqueci de falar das aberturas, então eu tô gravando essa parte aqui depois. Tinha um refrão que era assim: Made in Heaven.
Negócio assim, Crime era não muito falar foda. sobre as openings. Como os episódios foram divididos em blocos, eu acho que faltou uma abertura ali no meio. Porque a primeira, ela é toda baseada nas coisas que acontecem nos primeiros episódios. Ele só acrescentado pra segunda parte a chuva de sapos, o Eren Yeager e a cena que ela abraça o Jotaro fazendo uma referência a uma das capas mais famosas de Stone Ocean. E Jojo voltou às raízes com as aberturas em 3D, que é muito brabo. Eu não sou hater de 3D, tá? Eu já fui um dia. E se a primeira é toda colorida e tem um ritmo Depende do frenético, 3D. a segunda é pura melancolia. Mano, eu adorei e eu amo essa cena daqui, dela olhando sozinha pras estrelas e depois todos eles juntos. Porque a jornada é sobre os amigos que fazemos no caminho. É mentira! E a pergunta que restava era saber se teríamos a tradicional alteração nos últimos Eu tenho o episódios. react salvo, tá? De eu reagindo a todas as openings de Jojo pros membros do YouTube. R$2,99, tá? É baratinho, ó, se você quiser ver. Muito foda. Ajude essa streamer que tem quase todos os vídeos desmonetizados pelo YouTube. Yeah! episódios. E não teve como, Voltando. mano. Isso daqui me pegou demais. As páginas do mangá aparecendo no mesmo estilo de Phantom Blood, só que tem uma diferença, né? As páginas do mangá vão num sentido contrário. E o detalhe mais precioso, quando mostra os 6 Jojos ligados pelo fio do destino, cada um com um artefato, o Jonathan... Caralho, esse 6 artefato Jojos tá... ligados pelo Ô, louco, olha esse artefato aqui, cara. Eu não sei se eu sou mente poluída, o que que é, cara, mas esse artefato aqui... do fio do destino, cada um com um artefato, o Jonathan e a máscara, o Joseph com o rubi, o Jotaro, o Josuke e o Giorno e a flecha, e a Jolene com o osso do Dio. Essa abertura o também fez osso. questão de ressaltar o tamanho do pau do Jotaro. Que isso? Uma coisa que não passa despercebido do meu radar são as poses gulosas. Porque, mano, essa mãozinha na cintura antes de enfrentar o que vai decidir o futuro da humanidade é algo que não pode ser mensurado em palavras. Já acabou, É Jéssica? verdade, se eu pudesse, eu ficava aqui falando... Eu tô dividindo o mesmo neurônio que o Purim, cara. Eu pensei no Já acabou, Jéssica, mano. É algo que não pode ser mensurado em palavras. De verdade, se eu pudesse, eu ficava aqui falando sobre todas as poses desse anime. Mas eu não tenho esse tempo. Só que seria um crime se eu não mencionasse o Anasu e essa pose aqui, que é uma sacanagem. É Que tipo isso? um fatality das poses gulosas. Tá bom, acho melhor continuar o vídeo, né? Só de curiosidade, algumas diferenças entre o anime e o mangá. Bem entendi. Naquela cena que a Jolene entra na sala fantasma do Empório pela primeira vez, aquela que o Eder tá dentro do piano, no mangá essa cena foi com a Hermes antes dela enfrentar o McQueen. E tem um detalhe curioso porque essa é a primeira vez que aparece o Anasui, e nesse capítulo ele foi desenhado como uma garota. Ele também aparece como uma garota na capa do capítulo 27. E mano, tipo assim, o Anasui teoricamente poderia alterar o corpo dele do jeito que ele quiser. E isso faz sentido porque o Diverdan é um stand que não tem Tem muita sola de informação sapato. do que ele faz, tá ligado? Bolada. Tem uma hora lá no Cabo Canaveral que ele pega uma pessoa aleatória e deixa com a aparência dele. Mas também essa não é a primeira vez que o Araki apresenta o personagem e muda ele do nada. Eu dei uma pesquisada aqui e o que eu encontrei foi que o editor da Jump só barrou essa ideia do interesse romântico da Jolene ser outra garota. Sei lá, pra mim ia ser muito maneiro se o Anasui fosse uma mina, mas eu não decido nada, né? Mas eu queria... Olha, o editor é contra as sapas. Ah, não. O editor é L-fóbico. Ele é de lésbica, né? mais Paia. uma cena, quando o Pucci tá saindo do mercado e o tempo começa a acelerar, que os ovos vi. caem no chão e tem um feto de pintinho lá dentro. No mangá, a mulher tá carregando um bebê no colo e ele é afetado e se transforma numa mistura entre neném com um adulto. É um bagulho assustador. Quando eu terminei Credo. o mangá, eu fiquei, ué, tá faltando um capítulo, não tá? Na parte 5, cada um da rapaziada ali tem um episódio flashback. E isso faz muito sentido pra mostrar como eles viviam à margem da sociedade e por que eles são tão leais ao Bucciarati. E aqui o Araki mostra como cada um deles foi pra cadeia. O Anasui chegou em casa, viu a mina dele sendo amassada por outro cara, ele não entendeu legal. A Hermes tem 7 capítulos pra desenvolver o assassinato da irmã dela e como ela planejou ser presa. O Weather Report tem vários capítulos também só mostrando o passado dele. Mas e o Empório? Não me entenda mal, ele junto com a Jolene são os personagens que têm o maior crescimento ao longo do mangá. No começo, ele sempre escolhe a opção mais segura. Jolene
Jolene não entre naquela sala. Ele passa informações de como chegar na área pra entregar o disco, mas ele não quer ir junto porque é muito arriscado. Até o episódio da Miu Miu que ele leva um tiro, sim, a mulher deu um tiro numa criança. Tadinho. Pô, Araki, calma aí, pô. Ali é como se ele tivesse morrido e renascido como o Empório mais corajoso. Até o extremo dele ter que enfrentar o Pucci sozinho. Então, né, tem todo esse rolê do Pucci Pucci. é o cara do Heaven. Eu acabei de esquecer de novo. Muito foda o rap. Cara, pior que eu não lembro de qual artista que era, mas era uma música muito legal, mano. Matado a mãe do Empório? Pra você, eu não passo do assassino de sua mão. Eu não entendi esse final. Mas o Araki, ele só plantou essa informação aí e saiu correndo. Eu acho que ele se diverte, ele faz de propósito, só pros fãs ficarem teorizando. Tudo bem, não é uma parada que afeta a história, mas eu queria ter conhecido a mãe do Empório. Em Jojo temos dois tipos de vilões, né? O boss daquela parte e os Minions. Essa segunda categoria aí nem tem muito o que eu desenvolver no vídeo. Tanto porque eles não têm muito desenvolvimento. Eles só aparecem pra serem Amassado. pancados na porrada e ser um obstáculo pro objetivo final. Mas pelo menos a gente pode dar uma olhada nos stands. E a gente sabe que em Jojo, tudo, absolutamente tudo pode ser um poder. Encolher pessoas, Feng Shui, summonar meteoros, roubar o seu fígado e sim, zumbis invisíveis. Então começaram a surgir coisas que são cada vez mais específicas. Até agora eu não entendi o que é o poder do Sky High, o que são aqueles caralhinhos voadores. E tem 3 stands dessa parte que merecem ser destacados. O primeiro, o Underworld, que é o stand do Versus, que tem o poder de escavar memórias. E como eles estavam ali no hospital, faz sentido, né? Tinha várias memórias trágicas ali dentro. E mano, se você falar que tu esperava que a Jolene ia pular num buraco no chão do hospital e ia cair dentro de um avião, esse episódio aqui foi uma loucura. Mas até agora eu não entendi como elas saíram vivas dali. Esse daqui é o famoso, né? Tem bezerro no nome. O segundo é o Bohemian Rhapsody, o Araki novamente fazendo uma referência ao Queen. Esse de longe foi o episódio mais divertido da temporada. Meu Deus, do nada. Meu Deus, que diabo é isso? Nossa, do nada Queen. E novamente fazendo uma referência ao Queen. Esse de longe. E parece o mano lá das pinturas, que eu esqueci o nome agora. Foi o episódio mais divertido da temporada. Trazer seres do Pinóquio do mal, um Pinóquio saído de Berserk. Van Gogh, isso. O entretenimento, das artes. Made in Heaven é uma música do Queen? Oh, tudo conectado. E da fantasia pro mundo real. E o que foi aquela luta do Anasui contra aqueles carneirinhos? Mano, sério, tipo, eu tava passando mal vendo aquela luta. Eles acabaram trocando o Homem-Aranha do mangá pelo Batman. É mencionado numa televisão que o Kenshiro derrotou o Roa. Só de curiosidade, Hokuto no Ken foi lançado 4 anos antes de Phantom Blood. Olha esse Hokuto no Ken, cara, me perseguindo. Primeiro, os fãs de Hokuto no Ken lá no Shika no Constanta. Agora em Jojo. Cara, há um mês atrás eu não sabia, nem sabia que existia Hokuto no Ken. E agora esse bagulho tá me perseguindo, velho. Como é que pode? Por curiosidade, Hokuto no Ken foi lançado 4 anos antes de Phantom Blood. E sempre teve esse debate do Jonathan ser inspirado no Kenshiro e em Hokuto no Ken no geral. É só uma curiosidade mesmo. Teve o Mazinger Z, Astro Boy, Branca de Neve, a Vênus de Milo, o Van Gogh psicopata. Foi legal pelas referências. Eu até voltei pro mangá pra procurar se tinha... Nossa, olha o Sininho e o Peter Pan da Deep Web, credo. Uma coisa que eu perdi, e a resolução foi full Jojo. E por fim teve um episódio que me deixou agoniado, o Jailhouse Lock. Eu ia falar que é uma referência ao Elvis, mas eu acho que não, né? Porque a música do Elvis já é um trocadilho. Quem é afetado por esse poder só consegue guardar 3 informações recentes. Eu acho que é o stand que faz mais sentido lembrar com a do meu função cartão da personagem, porque a Miu Miu é a chefe de segurança da cadeia e conseguiu deixar a Jolene presa porque ela nem lembrava que ela precisava fugir. Mano, me dava uma coisa ruim. A todo momento ela quase descobrindo o que tinha que fazer e aí ela esquecia de tudo. Parece até aquele filme do Anthony Hopkins que ele tem Alzheimer. Mano, é assustador e agoniante esse sentimento. Eu ia falar que a Miu Miu levou um dos socos mais pesados da Jolene, mas essa mina aqui não sabe brincar. Mas teve a Mirachon também, que ela só tacou 1000 bolas de beisebol na cara dela. A Jolene apela muito, mano. Acho que doeu. Vocês não acham que doeu um pouco?
Enrico Pucci e a sua missão de criar o Ultimate Stand em Jojo. Mas a pergunta que fica é, que Dio Brando é esse? O cara que queimou um cachorro vivo. E nem vamos falar das atrocidades que ele fez na parte 3. Agora ele bebe vinho, aprecia a arte e a literatura. Um homem culto. Literalmente ele é aquele combo de emojis. Eu lembro quando o Whole Horse encontra ele na biblioteca, eu fiquei tipo, que tipo de livro Dio Brando gosta? E é o máximo que a gente vê desse lado dele. Tudo bem que todos os Jojos são parentes de algum jeito, mas a Jolyne tem uma ligação mais direta com o Jotaro. Então nada mais justo que o vilão dessa parte carregue o legado do Dio. Eu não sei o que exatamente o Araki tem com o cristianismo, porque a gente teve o Dio, o Diávolo, agora tem um padre, e a gente sabe quem aparece na parte 7. Pro Pucci, os fins justificam os meios, mas ele tem uma certa compaixão com seus inimigos. Cara, agora olhando assim, ele tá me lembrando um pouco o mano lá de Castlevania. Esse é o nome. Mas que, tipo, tinha dois que trabalhava pro Drácula. Um que era pau mandado e o outro que era muito foda. Isso! Também esqueci o nome. Não era Belmont, não. Era servo do Drácula. Isaac, isso! Esse mano aqui, sei lá, tá me lembrando um pouco. Tipo, porque ele era meio monge também, meio pela fé dele, assim. Nossa, no jogo é completamente diferente. Que isso? Os fins justificam os meios, mas ele tem uma certa compaixão com seus inimigos. Lembrando que ele só foi atrás da Jolyne depois que ela pegou o CD do Star Platinum. Ele também teve a oportunidade de matar o Weather Report, mas decidiu que seu castigo essa eu lembro. É da Dia. Gente, eu sei muito de Jojo. No caso, muito do que eu sei de Jojo é por causa de rap de anime, cara. Olha só, olha só. Passar o resto da vida faculdade em rap de anime. Saber de seus próprios pecados. E o que ele desejava era que todos os humanos percebessem que eles não podem lutar contra seu próprio destino. Isso seria alcançar o céu. Talvez seria isso que o Pucci queria quando a Perla morreu. Ele sabia que o Wes Bloomerang era seu irmão. E isso é bem bizarro, né? Porque ele não pode vazar as confissões por causa do código dos padres. Porém, ele pode contratar vários criminosos pra quebrar as duas pernas dele e tacar fogo no cara. Apesar que a intenção dele era só terminar com o relacionamento dos dois, ele não sabia que os caras que ele contratou tinham crenças baseadas no KKK. Foi uma série de estranhas coincidências que aconteceram aí, e por isso que pra ele é tão importante que as pessoas aceitem o seu próprio destino. Isso soa até como uma desculpa, como se ele não tivesse culpa das coisas que aconteceram. Mano, eu gosto como na parte 6 tem uns bagulhos muito específicos, né? Tipo, ele fica contando os números primos pra se manter calmo. Vou dar uma de David Jones aqui. Tem como só assistir a parte 6 sem assistir todas as outras antes? Dá pra ver, mas vai ficar meio paia, né? Ai, ai. Um dia eu ainda vejo tudo. Um dia eu venço o medo de tomar ban da Twitch e assisto tudo aqui. Report, além desse visual maravilhoso, um dia anda na ponta dos pés. Obviamente que quando eu comecei a ler a igual parte 6, Michael Jackson, eu já sabia de alguns spoilers que eu via no Twitter. Tipo que o Jotaro é pai da Jolyne, que a história se passava numa cadeia, que o Dio, de alguma maneira, ele também ia aparecer nessa parte, mas eu não esperava que o universo fosse resetado. Jojo é um mangá que tem certos padrões e a gente já tá acostumado com eles. Ainda mais porque até a parte 6 foram 752 capítulos, se eu não tô enganado. E sempre tiveram vilões que parecia ser impossível serem derrotados. Tem um fodendo vampiro imortal que solta raio dos olhos, depois é uma criatura perfeita que cai dentro do vulcão e sai como se não fosse nada, e aí um cara para o tempo, o outro explode o tempo, esse outro vem daqui pra lá, sempre parece que o vilão vai vencer, depois o herói vai vencer, depois o vilão tira uma carta da manga, mas no final os heróis sempre venciam. Mesmo que a solução pra isso fosse uma ambulância dando ré. Então quando o universo é resetado, isso... Imagina um super vilão foda perdendo porque foi atropelado por uma ambulância de ré. Me pegou de surpresa demais, mano. E agora fica a pergunta: por que o Araki decidiu resetar o universo em Jojo? Vai escrever mais história, ele lá é bobo. A gente viu em Oshinoko que o que os editores... O principal trabalho dos editores de mangá é fazer com que o artista continue escrevendo. Então, que a história não acabe. Então, eu acho que o editor... reseta!
Faz outra. Escreve tudo de novo. Isso, dure até 2100. É isso, queremos dinheiros. Dinheiros. Em fevereiro de 2004, foi lançado o primeiro capítulo de Steel Ball Run na Shonen Jump. Só lembrando que a parte 7 ela mudou para Ultra Jump depois do capítulo 23. Só que essa edição não trazia o título clássico do mangá, Jojo Kimio na Bouken. No prefácio do primeiro volume encadernado tinha uma nota do Araki que dizia: Jojo Bizarre Adventure está entrando em um mundo paralelo, e com isso não é mais Jojo, é Steel Ball Run. Todas as 6 primeiras partes acompanham a linhagem da família Joestar de maneira cronológica, e no decorrer do processo de criação de Stone Ocean, o Araki sentiu que havia atingido seu ápice de criatividade como autor. E se a gente levar em conta que o Made in Heaven acelera o tempo de maneira tão rápida a ponto do universo acabar e começar de novo, como ele poderia criar algo mais forte do que isso? O Araki se sentiu satisfeito e realizado com esse final, mas o que vinha depois disso? Assim, então Ele foi já um final trágico, né? Caramba! dado tudo o que ele queria sobre essa família Joestar, e Jojo havia chegado no seu ápice. Então ele decidiu que seria o momento para retornar às origens e começar tudo de novo. Para pra pensar assim, o movimento renascentista foi algo que mudou a história da Europa. Mas falando de artes, mais especificadamente, foi nessa época que surgiu o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, e tudo isso só foi possível porque na Itália eles decidiram para olhar conceitos da Grécia Antiga que aconteceu tipo uns 500 anos antes de Cristo. Pode parecer meio absurda essa comparação que eu fiz com Jojo, mas isso foi o próprio Araki que disse no pós-fácil do último volume de Stone Ocean. Só contextualizando aqui, ele tá falando sobre encerrar o universo na parte 6. Eu tive uma ideia: voltar às origens. Não foi assim que aconteceu no renascentismo na Itália? Voltando aos gregos e aos conceitos romanos da arte clássica. E isso pro Araki, voltar às suas origens, significava criar um novo universo sem nenhuma das amarras canônicas. Ele já tinha trabalhado 17 anos nesse universo e sempre ficam aquelas pontas, tipo a galera questionando por que o Giorno não foi ajudar Jolene. Deixa pra lá, mano. Agora ele teria liberdade total pra criar e reimaginar toda a jornada em uma nova história. Só lembrando também que quando Phantom Blood foi publicado, o Araki tinha 27 anos, e no início de Steel Ball Run ele tava com 44, e durante esses 17 anos ele amadureceu como mangaka, e talvez se ele tivesse começado Phantom Blood em 2004, ele teria dado um rumo totalmente diferente pra essa história. Sei lá, mas isso aqui é só especulação minha. É, porque com a idade, né, suas ideias, as expectativas e metas, elas mudam, né? Doideira você escrever o mesmo mangá por tanto tempo, né? Isso me fez lembrar agora do Oda, né? Será que em algum momento ele já quis mudar alguma coisa em One Piece e não pode, tá ligado? Sei lá. Doido, né? É, reseta tudo, é isso aí. Melhor, quanto mais história, melhor. Eu quero conteúdo, Quero deixar a minha cabeça cheia de conteúdo e histórias, assim, eu não penso na minha vida e no passado da minha vida e não fico triste com as coisas do passado e me foco nas histórias do presente. Ah, mais conteúdo. Uma coisa que provavelmente você não deve saber sobre mim é que eu sou formado em artes. Na verdade eu fiz design gráfico na faculdade, mas eu tive várias matérias de história da arte e sempre foram as minhas favoritas. E como Jojo é uma obra que faz muita referência à arte, eu acho que vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. Nessa época de faculdade eu acabei conhecendo o trampo do René Magritte. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele tem vários trampos famosos como esse, com o cara com a maçã na cara. E eu sei que em uma das aberturas de Diamonds Unbreakable tem uma referência a um trabalho dele. E eu sei que em Jojolion também tem alguma referência, mas eu ainda não li a parte 8. O que eu queria mostrar pra vocês é esse trabalho aqui. Essa é uma... Isso aqui não é um cachimbo. É a pintura de um cachimbo. Kátia, de onde você tirou isso? Eu tirei de A Culpa é das Estrelas. É. Não foi nem na escola, não foi nem o Arnaldo, o melhor professor de artes do mundo. Foi em A Culpa é das Estrelas. Pintura que fez parte de uma série chamada A Traição das Imagens. E se eu perguntar pra você o que é isso daqui, provavelmente você vai falar que é um cachimbo. E você tá certo. Porém, essa imagem tem essa legenda aqui, Ceci n'était pas une pipe, que traduzindo do francês significa isso não é um cachimbo. Porque é a imagem, o desenho de um cachimbo, não é um cachimbo.
Toma a lacrada ancestral O que ele queria francesa. dizer, na verdade, é que a arte não é a realidade. Na verdade, o que você tá vendo é tinta aplicada na tela que cria a ilusão de um cachimbo. Você não pode pegar essa imagem E fumar sei lá, colocar na boca, igual um cachimbo de verdade. E essa é a relação que a gente tem com o entretenimento e as artes. Games, jogos, séries, filmes, animes, nada disso é real de verdade. Esses personagens, eles só existem dentro de determinada mídia. Eu sei que eu tô falando de maneira muito lógica, O que é muito triste, porque eu adoraria conhecer alguns personagens. Eu adoraria conhecer o Denji de Chainsaw Man e falar assim, tá tudo bem, Denji, não fique triste. As coisas vão dar certo em algum momento. Dar um abraço nele e falar assim, é foda, mano, mas não coringa não. Eu adoraria dar um abração nele e falar, vai ficar tudo bem, bro. Eu adoraria fazer um carinho no Pochita, sabe? Quando eu Leia terminei de ver o Chainsaw Man. anime e a Estrela começou a passar falando de humanidade. Esses personagens, eles só existem dentro de determinada mídia. Eu sei que eu tô falando de maneira muito lógica, mas quando eu terminei de ver o anime e a Estrela começou a passar por todos os arcos de Jojo, eu só fiquei sem reação, mano. Eu fiquei, tipo, triste. Sei lá, mano, não sei explicar exatamente o que eu tava sentindo, mas foi tenso. Não, você cria, quando você passa muito tempo assistindo alguma coisa, você cria um carinho, assim, pelos personagens e tal. Aí quando acaba, você fica triste. Quando eu comecei a ideia desse vídeo, era pra mostrar como a parte 6 é incrível. Porque eu vejo muita gente falando que ele é um arco ruim, ou que ele só é uma coisa que a gente tem que passar pra chegar na parte 7. E eu tava tentando analisar da maneira mais profunda de todas, mensagens escondidas, como é irrefutável a qualidade de Stone Ocean. Só que eu acabei esquecendo de uma coisa. Jojo é divertido pra mim. Essa é a relação mais importante sobre games, séries, animes, mangás, livros. É como você se conecta com essa história. Como você se conecta com esses personagens. Às vezes são histórias impossíveis de se viver no nosso mundo, mas você Olha que encontra ele... pessoas passando pelas mesmas coisas que você. Porque às vezes os dias são bons e às vezes nem tanto. E é assim, mano, a vida é desse jeito. E eu sei que o mangaka estuda várias técnicas para criar empatia com o espectador, e tem pessoas que estudam as mesmas técnicas para Ó, analisar essas Subas! obras, mas não é a ideia do meu canal. Eu sei que o momento era reflexivo. O Purim queria muito fazer uma reflexão, um negócio fofo. Mas eu vendo o Subaru, eu lembrei de fazer um merchan do meu canal 2, o Katia Flávia React. Eu tô postando EP de ReZero dublado. E a gente tá no EP 12 de ReZero já. Mas quando esse vídeo for postado, já deve ter mais. Então, se você gosta de animes, Katia Flávia React. Toma esse merchan. Pessoas que estudam as mesmas técnicas para analisar essas obras, mas não é a ideia do meu canal. Eu não sou um crítico nem nada do tipo. Eu só quero falar sobre coisas que são importantes pra mim. Eu não quero fazer um checklist Fofo. completo sobre tudo que tem que ter numa obra, e se tiver faltando alguma coisa, ó, isso aqui não presta. Essa é a minha relação com o entretenimento. Tem várias coisas que eu gosto, que pra muita gente é um lixo e vice-versa, e essas obras se conectam com as pessoas de maneiras diferentes. Tudo depende das suas O anime experiências. da Jojo mudou minha vida de muitas maneiras, e hoje eu trabalho com uma coisa que eu sempre sonhei. E aqui no canal eu Fofo! acabo me conectando com pessoas que estão passando exatamente pelas mesmas coisas que eu. Eu sei que é bizarro, assim como a história do cachimbo, eu sei que eles não existem, nada do tipo, mas eu fiquei meio triste quando tudo acabou. E independente de todos os defeitos que Jojo tenha ou não, essa história é importante pra mim. Eu acho que no final é isso que realmente importa. Fofo. Eu amo muito o último capítulo. As análises do Purim, quando não é mais puxado pra zoeira, tipo de Kakegorui, assim, é bem mais emocional mesmo, né? Do como ele se sentiu lendo, do que ele achou mais legal e tal. E não tipo, faltou uma vírgula nessa frase pra ser boa, ai, esse mangá, mediano, mediano. Ele é mais assim, né? Tipo, mais emocional do que analítico, sei lá, as pessoas que fazem muitas análises precisas, ai meu Deus, entendeu? Ele não é tão técnico, é mais pra review sincera do que ele sentiu.
Stone Ocean, principalmente por ser na perspectiva do Empório. Tem uma coisa que a FF diz antes de morrer, que é o conceito do último capítulo. A Jolene promete que vai recuperar o disco pra FF e ela responde que caso ela faça isso, vai ser outra Foo Fighters diferente, porque é as experiências e as memórias que fazem dela um ser único e especial. No final, o Araki coloca os fãs de Jojo na mesma perspectiva do Empório. A Irene e o Anakis não são os mesmos que ele conheceu. Realmente, todo mundo morreu para que ele pudesse derrotar o Pucci. A Jolene morreu para que a Irene pudesse ter uma vida diferente. E olhando pela visão do Empório, mano, eu acho que eu sei como você se sente. As memórias de Jolene e Kujo são diferentes, mas acho que seu amor e as emoções permanecerão para sempre. Certamente crescerão. Ó, que bonito. A musiquinha de To Be Continued de muito meme. obrigado. Eu sei que vocês não estão acostumados de me ver falando meio sério, e é até um pouco difícil fazer vídeo assim, mas é legal fazer uma vez ou outra. Queria agradecer a todo mundo aí pelo suporte aqui no canal, queria agradecer aos membros. Eu sei que minha frequência é baixa e eu tô tentando fazer o máximo. Gostei, Purim Divo. Cara, é purim mesmo, bem puro. Eu sei que essa musiquinha foi muito usada pra meme, esse tipo. Continued. O final do universo foi realmente trágico, mas o verdadeiro Jojo foram os amigos que fizemos pelo caminho. Cara, eu nem sabia disso, eu achei que ia vir mais continuação e tal. Purim fazendo vídeo sério, me deixa satisfeito de um jeito que não consigo explicar. Cara, pior que eu falei assim, quando ele não tá zoando, ele é bem emocional. Mas, tipo, tem vídeos que ele tá zoando também, mas que ele fala bastante, sabe, da opinião dele, assim, no geral, sabe? Ele não é, tipo... o analítico, o informático, tá ligado? Mas é isso, muito legal. Oh, pudim japonês. Pudim é muito bom. Comeria o pudim facilmente. Dito isso, comeria. Pô, mas da hora. Tá vendo no YouTube? Já deixa o like, se inscreve, comentem aí se vocês gostam de Jojo, se vocês já assistiram, ou já leram, ou se vão assistir. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!